É, a biologia molecular é a área da biologia que busca estudar os organismos do ponto de vista molecular, focando principalmente na base para todos os organismos, os ácidos nucleicos que formam os RNAs e DNAs, que posteriormente dão origem à proteína. Nascida da junção dos ramos da genética, da bioquímica e da biologia celular, a biologia molecular é um campo que visa entender os fenômenos biológicos e como estes se relacionam com o material genético do organismo. Mais especificamente, ela estuda os processos de replicação, transcrição e tradução do material genético e a regulação desses processos. Este ramo da biologia nasceu devido aos avanços na ciência, que graças à técnica de cristalografia por raio-x permitiu com que o DNA fosse visto pela primeira vez. Juntando este conhecimento com o conhecimento da hereditariedade descritos previamente por Mendel, e desde então novas observações de que esse DNA seria responsável por carregar as informações relacionadas à hereditariedade. Os cientistas viram a importância e a necessidade de se entender melhor esta molécula complexa que estava dentro dos núcleos das nossas células. A partir de técnicas bioquímicas mais simples e principalmente relacionadas à microbiologia, até técnicas mais avançadas, a biologia molecular se desenvolveu e foi ganhando cada vez mais complexidade. Hoje é muito comum que essas técnicas sejam acompanhadas de análises bioinformática e técnicas cada vez mais computadorizadas devido ao aumento do volume de informações e dados gerados. No geral, as técnicas relacionadas à biologia molecular têm foco na obtenção, identificação e caracterização do material genético. As principais técnicas que são a base da biologia molecular são a reação de cadeia polimerase, as PCR, a eletroforese em gel, a clonagem molecular, são basicamente essas três. Bom, o que é a técnica de PCR? É uma reação em cadeia da polimerase. É uma técnica rotineira de laboratório usada para fazer muitas cópias, milhões ou bilhões, de uma região específica do DNA. Essa região do DNA pode ser qualquer objeto de interesse do pesquisador. Por exemplo, pode haver um gene cuja função o pesquisador queira compreender, ou um marcador genético usado pelos cientistas forenses para correlacionar o DNA de cena de crime ou suspeitos. E os pontos principais? Quais são os pontos principais? A reação em cadeia polimerase, o PCR, é uma técnica de fazer muitas... as suas técnicas são... depende de um DNA polimerase termoestável, que é a Taq polimerase, e requer primers de DNA projetados especificamente para a região de interesse do DNA. Na PCR, a reação é repetida ciclicamente através de uma série de alterações de temperatura, o que possibilita a produção de muitas cópias da região de interesse. A PCR tem muitas aplicações práticas em pesquisa. Ela é rotineiramente usada em clonagem de DNA, diagnósticos médicos e análises forenses de DNA. A Taq polimerase. A Taq polimerase, assim como a replicação de DNA, é um organismo. Em um organismo, a PCR requer uma enzima de DNA polimerase
que faça novas fitas de DNA usando as existentes como moldes. A primers de PCR, como outros DNA polimerase, a TAC polimerase consegue fabricar DNA somente quando lhe é dado um primer, uma sequência curta de nucleotídeos que fornece um ponto de partida para a síntese de DNA. Em uma reação de PCR, o pesquisador determina a região do DNA que será copiada ou amplificada pelos primers que ela ou ele escolher. Os primers de PCR são pedaços curtos de DNA de fita simples, geralmente por volta de 20 nucleotídeos de comprimento. 2 primers são usados por cada reação de PCR e eles são projetados de modo que englobem a região de interesse, isto é, são dados sequências que os farão ligar fitas opostas do DNA molde, bem nas extremidades da região a ser copiada. Os primers se ligam de modo por pareamento de bases complementares. As etapas da PCR. Os primeiros ingredientes de uma reação PCR são a TAC polimerase, primers, DNA molde, nucleotídeos. As etapas básicas são desnaturação a 96 graus centígrados, aquece fortemente a reação para separar para separar ou desnaturar as fitas de DNA. Isso proporciona um molde de fita simples para a próxima etapa. O anelamento, de 55 a 65 graus Celsius, resfria a reação para que os primers possam se ligar às suas sequências complementares no DNA molde de fita simples. E a extensão, a 72 graus Celsius, ela eleva a temperatura da reação para que a TAC polimerase estenda os primers, sintetizando as novas fitas de DNA. Este ciclo se repete de 25 a 35 vezes em uma reação típica de PCR, que geralmente ocorre em 2 a 4 horas, dependendo do comprimento da região de DNA a ser copiada. Se a reação for eficiente, funcionar bem, a região de interesse pode gerar uma ou poucas cópias ou até bilhões de cópias. Isto porque não é apenas o DNA original que é utilizado como molde a cada vez. Ao invés do novo DNA feito em uma rodada, pode servir de molde na próxima rodada de interesse de DNA. O uso da eletroforese em gel para visualizar os resultados de PCR. Os resultados de uma reação de PCR são geralmente visualizados através do uso de eletroforese em gel, que é uma técnica na qual fragmentos de DNA são puxados por uma corrente elétrica através de uma matriz de gel que separa os fragmentos de DNA de acordo com o tamanho. Um padrão ou escada de DNA é tipicamente incluído para que o tamanho dos fragmentos nas amostras de PCR possa ser determinado. Fragmentos de DNA de mesmo comprimento formam uma banda no gel que pode ser vista a olho nu. Se o gel for pigmentado com um corante, se liga ao DNA. Por exemplo, uma reação de PCR produzido um fragmento de 400 pares de bases apareceria desta maneira no gel. A aplicação da PCR através da sequência de DNA pode ser... as amostras... agora vamos falar das amostras problemas. A PCR nas ciências forenses. Suponha que o trabalhador de um laboratório de ciências forenses acabou de receber o DNA, a amostra de um DNA de um cabelo deixado em uma cena de crime, juntamente com amostras de DNA de 3 possíveis suspeitos. O trabalho de examinar um marcador genético em particular e verificar se algum dos 3 suspeitos coincide com o DNA do cabelo pode ser de cabelo para esse marcador. O marcador vem em 2 alelos ou versões. Um deles contém uma única repetição, enquanto o outro contém 2 cópias da repetição.
Em uma reação de PCR com primers que atuam na região de repetição, o primeiro alelo produz um fragmento de DNA de 200 bps, enquanto o segundo produz um fragmento de DNA com 300 bps. Isso faz uma PCR e pode fazer um PCR nas 4 amostras de DNA e visualizar os resultados por eletroforese em gel. Para isso para ver qual é o correto. Pronto. Como funciona a técnica de PCR? Obtém-se uma amostra mínima de o DNA de uma célula. A essa amostra de DNA, a enzima que faz a replicação dessa DNA polimerase, os nucleotídeos de DNA e os primers complementares, as sequências de DNA são colocadas em um tubo de ensaio. Coloca-se o tubo de ensaio em uma máquina de PCR. Essa máquina aumenta e diminui a temperatura de acordo com um programa. Os passo a passo seguintes de aquecimento e resfriamentos acontecem dentro da máquina, controladas pelo programa. Aquece-se um tubo a 94 graus Celsius para desnaturar e separar a dupla fita de DNA. Cada fita simples do DNA que foi desnaturado serve de molde para a síntese de novas cadeias complementares. Para isso, resfria-se a 54 graus Celsius, onde os primers se anelam ao início das duas fitas de simples, servindo de iniciadores para a enzima polimerase. Aquece-se novamente o tubo a 72 graus Celsius. A temperatura ideal de funcionamento da DNA polimerase. Para a duplicação da fita. A DNA polimerase inicia-se após o final do primer a colocar os nucleotídeos livres na fita de DNA, ligando-os por complementaridade, formando-se uma nova fita dupla.